meus irmãos, meus amigos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui com o nosso momento de adoração ao Senhor e espero que esse momento seja um momento de edificação para a sua vida e para a sua família. Em nome da primeira igreja presbiteriana de Marília, eu quero deixar aqui já o meu abraço e dizer que é um privilégio para nós poder chegar até você, até a sua casa e compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu quero nesse nosso início de momento de adoração fazer a leitura da palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 25 até o verso 31. Isaías capítulo 40, versos de 25 a 31, o Senhor nos diz assim: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus poderoso, Ele é soberano, Ele é criador, Ele governa todas as coisas. Você em algum momento, nessa adversidade que nós estamos passando, já se pegou desanimado ou até mesmo preocupado? Eu posso dizer que fico preocupado também. Mas essa palavra aqui do Senhor e tantos outros textos que nós lemos na Escritura Sagrada serve para nos fortalecer. Nós confiamos no Senhor e Ele é soberano Deus. O que está acontecendo aqui não está encoberto aos olhos do nosso Deus. Continuemos a orar, buscar ao nosso Deus. Ele estará nos livrando. Ele está cuidando de nós nesse momento. Creia nisso. E eu quero convidar você a orar nesse instante comigo. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, eu agora, ó Deus, me coloco em oração, agradecido a Ti, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor me concede, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor me dá de poder anunciar as Tuas grandezas. Obrigado, ó Deus, pela vida dessa pessoa que me ouve nesse instante e comigo se coloca em oração. O Senhor conhece, ó Deus, o coração dessa pessoa, o Senhor sabe das dificuldades, das alegrias, das preocupações e das incertezas que cercam a vida dessa pessoa que me ouve e que se coloca em oração também confiando em Ti. Pois assim, ó Deus, eu Te peço que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, continue a nos abençoar e cuidar de nós, que o Senhor, ó Deus, esteja protegendo a vida dessas pessoas, a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Que o Senhor, ó Deus, nos livre de todo o mal, que o Senhor, ó Deus, esteja nos abençoando. Eu quero pedir, ó Pai, que esse momento de adoração, que esse momento de culto familiar seja um momento, ó Deus, para a nossa edificação espiritual, mas que o Senhor também esteja inclinando os seus ouvidos, ó Deus, a nós, edificando a cada um de nós, ó Deus, e aceitando a nossa adoração, ouvindo as nossas orações. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, o Teu Filho, e a obra do Senhor que nos alcançou, e assim nós podemos nos achegar a Ti, ó Deus, certos de que o Senhor nos ouve, de que estamos próximos a Ti, ó Deus, de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Te louvamos, ó Deus, te damos graças e oramos em nome de Jesus. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és
forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. E meus irmãos, chega o momento de nós mais uma vez abrirmos a palavra do Senhor para a nossa meditação de hoje. O tema da mensagem dessa nossa adoração, desse nosso dia de adoração é regras a serem cumpridas, bênçãos derramadas. E o texto da palavra do Senhor que estarei lendo encontra-se no livro de Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 21. Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenava Josué, dizendo: Não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade,
e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Esse texto então da palavra do Senhor, Josué capítulo 6, versículos de 1 a 21, e como disse o tema da nossa mensagem hoje, regras a serem cumpridas, bênçãos derramadas. Você algum dia já desejou ter uma segunda chance? Você já desperdiçou uma oportunidade rara? Quantos de nós já tentamos realizar algo, mas não nos esforçamos o bastante para ter sucesso, não é? O livro de Josué trata da história de Israel, do povo de Deus, o povo hebreu, que agora pela segunda vez está próximo de entrar na terra prometida. Da primeira vez, sob a liderança de Moisés, o povo falhou e peregrinou por 40 anos no deserto. Deus então deu uma nova oportunidade ao seu povo, e uma vez aprendida a lição, os resultados agora foram bem diferentes. Israel, o povo de Deus, estava a uma distância muito pequena de receber a grande bênção de Deus, a posse na terra prometida. Meus irmãos, nós como povo de Deus, devemos entender que as bênçãos do Senhor são dadas por Ele mesmo, e é Ele quem elege os meios e as regras a serem cumpridas por aqueles que o temem e querem ser abençoados. O Senhor tem promessas e bênçãos para as nossas vidas. Todavia, a sua palavra nos orienta sobre como devemos nos portar para sermos abençoados por Ele, e é isso que nós trataremos. Em primeiro lugar, as promessas que Deus faz têm o seu cumprimento garantido. No versículo 2, nós lemos o seguinte: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. É interessante observarmos aqui que o povo, quando a narrativa está sendo escrita, não adentrou a terra ainda. Todavia a palavra do Senhor é: olha, entreguei na tua mão Jericó. Ou seja, a promessa de Deus é anunciada como algo já cumprido. Assim é o nosso Deus. No Salmo 34, versículos 17 a 19, nós lemos o seguinte, essas belas palavras: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Assim é uma promessa. E eu quero chamar a tua atenção para essa palavra aqui, essa promessa do Salmo 34, que é o mesmo Deus quem faz essa promessa aqui, quando ele diz que o justo clama e o Senhor escuta. É o mesmo Deus que faz essa promessa, é aquele quem disse a Josué: olha Josué, eu entregarei na tua mão o Jericó e o rei e os seus valentes. Já se dá como uma promessa cumprida. E assim também é a promessa de Deus em relação à nossa vida com o Senhor e à nossa comunhão com o eterno Deus. Em Cristo Jesus, nós temos a promessa de que o Senhor é conosco, de que as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas são para a eternidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse assim, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Perceba aqui você, meu irmão, minha irmã, que a palavra do Senhor, também na palavra de Jesus Cristo aqui, é dada como uma promessa certa de cumprimento.
Quem crê no meu nome, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem. Não é que Jesus está dizendo assim, olha, terá a vida eterna, pode ser que não entre em juízo. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o nosso Deus, que cumpre as promessas, pois Ele é perfeito, Ele é Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, o texto aqui nos chama a atenção para a seguinte verdade: para o povo de Deus ser abençoado, a presença do Senhor é imprescindível. A presença do Senhor aqui é ilustrada ou demonstrada na figura da arca. A palavra arca ou a arca da aliança, que é carregada, uma arca, uma caixa de madeira revestida de ouro, onde eram guardadas 2 placas de pedra em que estavam escritos os 10 mandamentos, e nela também guardados outros objetos sagrados. Era esse objeto aqui, era a arca da aliança, e ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E somente nos versículos de 1 a 13, nós observamos, se você quiser fazer uma conta aí, pelo menos na minha tradução, a revista e atualizada, 9 vezes aparece a palavra arca nesses primeiros 13 versículos. E a afirmação que eu faço aqui nesse segundo ponto da nossa mensagem é: para o povo de Deus ser abençoado, a presença do Senhor é imprescindível, é essencial. A arca não era uma caixa mágica, mas simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus é essencial no meio do povo de Deus. Todo o cerimonialismo da religião judaica, as histórias narradas no Antigo Testamento, mesmo antes, aquelas narradas antes de Abraão, essa história de Josué liderando o povo para a entrada na terra prometida, tudo isso prefiguram o cumprimento da maravilhosa obra de redenção ordenada pelo poder do Pai e a ação do Espírito Santo e cumprida e realizada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim, meus irmãos, não há bênção do Senhor para quem está distante de Deus. E uma palavra de exortação para você nesse instante ou nesse ponto da nossa mensagem é: aproxime-se do Senhor. Como consequência, você terá as bênçãos do Senhor, mas o próprio fato de estar próximo a Deus já é uma bênção para as nossas vidas. Em terceiro lugar, ou a terceira afirmação que eu faço aqui, diante desse texto, é que as bênçãos de Deus são derramadas quando as condições impostas por Ele são cumpridas. É interessante observar que no verso 2, Deus fala a Josué de uma promessa e já é anunciada como cumprida, já é anunciada como realizada. Depois o Senhor determina uma série de ações que o povo deveria empreender. Não havia outra opção, aquilo que Deus determinou deveria ser cumprido para que o povo fosse abençoado e assim eles adentrassem a terra. É interessante aqui que o povo tinha que reunir os sacerdotes, tinham que tocar trombetas, tinha que dar uma volta circundando Jericó, isso no primeiro dia. Isso depois no segundo dia, e no terceiro, e no quarto, quinto e sexto. Eu não sei se a Escritura não nos fala assim, mas talvez eu, no lugar dessas pessoas, estivesse perguntando assim: poxa, mas por que a gente não entra logo? Se é Deus quem vai nos fazer entrar, por que ficar rodeando aqui 6 dias, dando essa volta aqui sem poder falar nada, sem poder dizer uma palavra? Mas foi assim que Deus determinou. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que o melhor que nós temos a fazer é obedecer ao Senhor, é cumprir os preceitos do nosso Deus. Eu costumo dizer sempre, exorto sempre a igreja, aqueles que me ouvem, que o preço da obediência é sempre mais barato do que o preço da desobediência. Obedecer custa caro, sim, é custoso às vezes é custoso porque nós temos que abrir mão da nossa vontade, do nosso orgulho, às vezes do nosso egoísmo, da nossa vontade pecaminosa. Então custa caro para nós, mas devemos fazer, porque ainda que custe alguma coisa para nós, é muito mais barato que o preço da desobediência para nós que tememos ao Senhor. Assim, meus irmãos, se nós queremos ser abençoados, e eu sei que você quer, nós devemos obedecer ao Senhor, obedecer às condições impostas por Ele, na sua palavra, na palavra do nosso Deus que nós temos revelado aqui na Escritura Sagrada. Assim também é com a nossa vida com o Senhor.
Ele quem determina a maneira como nós devemos nos portar, é Deus quem determina como nós devemos ir até Ele, o que nós devemos fazer e também de que nós devemos nos abster. Não há atalhos. Vida abençoada é vida de obediência ao Senhor. E para concluir, meus queridos irmãos, amigos, você que me ouve nesse dia de hoje, nós vimos que o povo de Deus, liderado por Josué, obedeceu à voz do Senhor e seguiu as instruções dele para a tomada de Jericó. Os meios estabelecidos por Deus, bem como os seus preceitos, devem ser cumpridos, obedecidos por todos aqueles que o temem. Não cabe a nós questionarmos ao Senhor, Ele é soberano Deus. Quando obedecemos e fazemos a vontade do Senhor, Ele derrama bênçãos sobre nós que somos o seu povo. Como nós temos agido diante da vontade do Senhor? Cumprimos e obedecemos os seus preceitos? Ou somos desobedientes e reclamamos por não sermos um povo abençoado, ou achando que não somos um povo abençoado? Para a nossa nutrição espiritual, Deus instituiu a leitura da palavra de Deus e a oração, e assim nós nos aproximamos a Ele, nos aproximamos dEle. Ele instituiu isso, Ele instituiu esses meios aqui para nós estreitarmos e fortalecermos o nosso relacionamento com o Senhor. Para a nossa nutrição espiritual, então, nós temos a leitura da palavra do Senhor, temos o privilégio da oração, e como o Senhor instituiu, também nós devemos adorar ao Senhor, devemos separar um tempo para adoração, um privilégio para nós. Isso também serve para a nossa nutrição, fortalecimento espiritual. E como seu povo, nós devemos também proclamar o seu nome, viver em harmonia, adorá-lo e obedecê-lo. Lembre-se, é Deus quem dita as regras. Nós temos o privilégio de obedecer ao nosso Deus, poderoso, soberano, mas que é um Deus de graça, bondade e misericórdia. Que Deus te abençoe, que o Senhor cuide da sua vida e que o Espírito do Senhor esteja completando em seu coração e entendimento a mensagem de hoje. Meus queridos irmãos em Cristo, você que me ouve, me assiste nesse instante, eu agradeço a você por ter dedicado um pouco do seu tempo para esse nosso momento de adoração ao Senhor, que você possa fazer isso em família, sempre com esse nosso direcionamento, com o direcionamento que eu tenho passado aos irmãos na igreja, através do direcionamento para o culto familiar. Mas que Deus também esteja abençoando a sua vida e a sua família, durante esses dias que temos que enfrentar, e nós ainda não sabemos muito bem, não sabemos ao certo o que passaremos, mas temos a certeza, isso nós temos sim, e é a melhor certeza que podemos ter, é que o Senhor é conosco, que Ele não nos desampara. Aquele que faz promessa para nós é também aquele que cumpre as suas promessas. Podemos descansar nas promessas do Senhor. Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele nos chama de filhos, porque nós em Cristo fomos adotados como filhos de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma boa semana, que o Senhor cuide de você e dos seus familiares. Eu quero orar nesse instante, vou pedir para você fechar os seus olhos e comigo se colocar em oração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, pelo livramento, ó Deus, e também pelas adversidades que o Senhor permite que nós passemos, mas principalmente, acima de todas as coisas, a certeza da Tua bondade, da graça, do poder do Senhor que é sobre as nossas vidas e a Sua misericórdia sobre nós. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma das pessoas que comigo se colocam em oração nesse instante. Que o Senhor, ó Deus, esteja protegendo, ó Pai, a vida dessas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, esteja ouvindo as orações, fortalecendo espiritualmente, ó Pai, e suprindo as necessidades, ó Deus, em Cristo Jesus. Quero colocar nas Tuas mãos, ó Deus, a vida das pessoas que estão angustiadas agora, ó Deus, por conta do trabalho, de estarem em dificuldades, ó Deus, pelas incertezas, pelas dificuldades, ó Deus, com todo o comércio fechado, com tantas dificuldades que as pessoas já enfrentam, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, aos governadores, aos governantes, desde o presidente da República até os vereadores municipais, que o Senhor esteja, ó Deus, com essas pessoas, a fim de que estejam zelando pelo povo, debaixo da autoridade, ó Deus, que o Senhor mesmo deu a eles. Ó Pai bendito, toma nas Suas mãos a vida dessas pessoas, que agora estão preocupadas, que não têm certeza, ó Deus, de que terão na sua mesa no dia de amanhã o pão cotidiano.
mas que o Senhor esteja suprindo, ó Deus, cada uma dessas necessidades. E que o teu povo, ó Deus, que a tua igreja esteja em obediência ao Senhor e seja bênção, ó Deus, também para a vida das pessoas que passam necessidades, ó Deus. Cuida de nós, abençoa-nos desse momento adverso, dá-nos a tua paz e a tua proteção. Tudo isso eu te peço, ó Deus, e já te agradeço em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém.